Como já são 9 horas, né? Bom dia, pessoal. Essa aqui é a terceira aula, né? Essa aula vai ser abordado sobre as ordens e famílias das aves brasileiras. Eu não vou falar sobre todas as ordens e famílias, porque é bastante coisa, então a gente ia demorar horas para falar, se fosse falar de cada um, né? Então eu trouxe só algumas ordens e famílias para vocês terem um pouco de noção e ideia de algumas características, né? Primeiramente, eu trouxe aqui a filogenia das aves atuais, né? Eu mandei para vocês uma filogenia recente, mas esse mais recente ainda, né? Saiu um artigo no começo desse mês, né? Com a nova proposta. Então, teve algumas diferenças, né? Eu não sei como vai ser os comitês, se eles vão aceitar ou não, mas exemplos de diferenças que teve é que a gente tem aqui no Brasil a família Catartidae, né? Que é a família dos urubus do Novo Mundo. E esses urubus do Novo Mundo, eles têm a sua própria ordem, né? Que é a Catartiformes, né? Só que aqui nessa filogenia, provavelmente ficou inserido, né? Nos accipitriformes, né? Que são as águias, os abutres do Velho Mundo, os gaviões. Porque assim, análises passadas, né, viam os urubus do Novo Mundo como aves próximos às cegões, né, os ciconiformes, né. Eles tinham aquela evolução convergente com os abutres do Velho Mundo. Apesar de aparentar ser semelhante, né, os urubus do Novo Mundo com os abutres do Velho Mundo, seria evolução convergente. E outra ordem também, que aqui sumiu, né, entre aspas, a gente tem uma ordem chamada Galbuliformes, né, que tem duas famílias, Galbulide e Buconide, que Galbulide seria as arirambas e os buconídeos, os rapazinhos dos velhos e tudo mais, né, os rapazinhos, e eles provavelmente se inseriram aqui na ordem dos pisciformes, né, junto com os tucanos, pica-paus e os seus aliados, né. Em relação à diversidade, né, no mundo todo, atualmente, né, a gente tem aproximadamente 11 mil espécies, né, e isso vai divergindo, né, dependendo do comitê, né, que é seguido, né, porque alguns comitês, eles aceitam alguns como espécies, outros não aceitam algumas espécies como espécies, aceitam como subespécies, então tem essa diferença entre os comitês. Então, basicamente, a gente tem aproximadamente 11 mil espécies, né, mas vai mudando ao longo do tempo, do ano, né, com novas pesquisas moleculares, com novos dados. Então, muitas das vezes, muitas subespécies são elevadas a espécies e, às vezes, são descritas espécies novas. Né? Em relação ao Brasil, a gente tem 1.900 e 71 espécies de aves, né? O número é maior, né? Então, estou seguindo o comitê, mas no decorrer das atualizações, né, no futuro, a gente tem novas espécies, então provavelmente no futuro próximo serão uns 2.000 espécies só no Brasil, né? Porque tem espécies para ser descritas, algumas espécies para ser desmembradas, né, que é o termo chamado split, né, quando uma espécie, você estuda essa espécie e vê que essa espécie é duas, e às vezes subespécies são levadas à espécie. Então, provavelmente no futuro próximo o número vai aumentar. Então, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, que é o CBRO, em respeito à avifauna brasileira, compõe atualmente 1.742 residentes ou migrantes reprodutivos, ou seja, ocorre aqui no Brasil, né, que se reproduz aqui no Brasil. 126 são visitantes, né, temos aquelas migratórias e tudo mais, não reprodutivos, e 103 vagantes, que são aquelas espécies que aparecem aqui esporadicamente, né. Então, tem espécie de estorninho, tem espécie de cuco, tem garças, que vez ou outra aparece aqui no território brasileiro. E o CBRO ele reconhece 33 ordens, 102 famílias, 85 subfamílias e 732 gêneros de aves aqui no território brasileiro. Isso aqui é dados, né, em proporções de aves do Brasil, do CBRO. Então, a primeira ordem que eu vou falar é Reiformes, né,
que temos uma única família, que é Reide, que são as emas, né? Tem duas espécies de emas, somente uma ocorre aqui no Brasil, né? A rei americana. As emas, elas ocorrem em áreas de campo e pastagem, também podem ocorrer próximos a fazendas e observadas eventualmente, né, se deslocando em plantações de soja. As emas se alimentam de folhas, frutos, sementes, insetos, pequenos vertebrados, como lagartixas, serpentes, mamíferos e anfíbios, e eventualmente peixes. Né? É interessante falar que as emas possuem um sistema, né, de excreção, né, separado de fezes e urinas, né? E a ema, ela está quase ameaçada de extinção, então a distribuição da ema aqui é centro-oeste, né, descendo ali até o sudeste, sul do Brasil, pegando um pouco da Bolívia e ali Argentina. Os machos cuidam dos filhotes dos ovos, né? Então, são várias fêmeas que colocam os ovos no ninho do macho. Então, quem cuida dos filhotes, dos ovos, né? Incubação, todo o processo é o macho, né? Isso é característico das aves do grupo das ratitas, né? Que são aquelas aves que elas têm as asas e apesar de ter asas não voa, se voa não é tanto, né? Então, as ratitas, que são os avestruzes, as emas, os emus, os tinamídeos, os casuares e os kiwis, né? Os tinamiformes. Então, temos uma família que é o tinamide, né, que compreende 24 espécies que ocorrem aqui no território brasileiro, né? Essas espécies ocorrem do sul do México até a Argentina. São conhecidos como inambus, iambus, nambus, jaós, perdizes, perdigão e codornas, né? Nos registros fósseis, né, essa família é datada do Mioceno, né, de 17,5 a 16,3 milhões de anos atrás, com a espécie Criturellus reai na Argentina. São aves terrestres, né, com pouca capacidade de voo, né, devido às suas asas serem curtas e ao peito com o externo sem formato de quilha, né, para a fixação de maiores músculos peitorais que auxiliam no voo. A maioria das espécies, né, são florestais, algumas ocorrem em áreas de campo e pastagem, outras também podem ocorrer próximos a fazendas, e eventualmente elas podem ser observadas se deslocando em plantações de soja em campos e cerrados. Se alimentam de frutos caídos encontrados no chão, como também folhas, moluscos, artrópodes, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos, né, no caso das aves maiores. Algumas espécies estão ameaçadas de extinção pelo desmatamento e pela caça, né? E, como falei, né, os machos, né, das ratitas, né, se inclui também aqui aquele comportamento em qual os machos que vão cuidar da incubação e dos filhotes. Os anseriformes, né? Os anseriformes temos 3 famílias, porém aqui no Brasil ocorre só 2, os Anhamide e Anatide, né? Anhamide, temos 2 espécies que ocorrem aqui no Brasil, que são conhecidos como gritadores, a Anhuma e o Tanchan. É uma família que é endêmica da América do Sul, né? E essa família, como foi falado, ela é incluída na ordem dos marrecos e patos. E no registro fóssil dessa família, ele é datado do Oligoceno e no começo do Mioceno, com cerca de 28 a 13 milhões de anos atrás, com a espécie Cauanoides anticos, né, registrado no Brasil, e também Lochornis clivus no Oligoceno, de 33,9 a 23 milhões de anos atrás, na Argentina. Uma característica dessa família é que no encontro, né, tipo no ombro das aves, tem os esporões, que eles são utilizados no período reprodutivo, nas lutas, nos combates entre os indivíduos da espécie, né? São esses esporões para os conflitos. Essas aves, elas ocorrem em lagos, lagoas, brejos e rios, e nadam apenas ocasionalmente e devagar, porém os filhotes, eles nadam com muita facilidade. Se alimentam de folhas aquáticas, né, de plantas aquáticas, sementes e gramíneas, e podem eventualmente se alimentar de animais mortos e invertebrados. Os anatídeos, né, conhecidos popularmente como marrecos, gansos, patos, cisnes, paturis. No Brasil, temos 26 espécies, né? É uma família cosmopolita, ocorre no mundo todo, e a característica mais diagnosticada dessa
família, né, mais distintiva é o seu bico achatado, e esse bico ele possui em seu interior as lamelas transversais, que são usadas para filtrar a lama, né, na água, a lama, seu principal alimento, que é o plâncton. Temos dois gêneros, né, que é o Neoquem e a Cairina, que na base da mão, né, ali nas asas, há a presença de um calo que também ele é usado para brigas, né, para golpear, assim, nas disputas, né? Os machos, eles possuem um órgão copulador que é evaginado da cloaca, é bem grande, o órgão copulador dos anatídeos, né? E temos a glândula uropigiana, né? Que nas aves dos anatídeos é grande, que é aquela glândula que fica ali próxima à cauda, que fosse um óleozinho que a ave passa, né, na pele, que auxilia ali na hipermalização e no condicionamento das penas, né? O que é interessante falar é que nos anatídeos, né, muitas espécies, logo após o período de reprodução, tem a muda de penas, e eles acabam perdendo as penas principais, né, do voo. Então, muitas espécies elas acabam não conseguindo voar, né, por conta dessa perca das penas. Os galiformes, né? Aqui no Brasil, né, temos duas famílias, Crasside e Odontophoridae. Os cracídeos, né, são conhecidos popularmente como jacus, jacutingas, mutuns, aracauãs. Temos 26 espécies, né? A distribuição dessa família vai do México até ali nordeste da Argentina. Em muitas espécies tem uma característica de uma projeção, né, com tânia vermelha localizado na parte frontal do seu pescoço, semelhante aos galos e às galinhas, que pertencem à mesma ordem, né, dos galiformes, mas de famílias diferentes, né? E estudos moleculares indicam que essa família se originou ali no final do Cretáceo, entre 90 e 64 milhões de anos atrás. São os únicos galiformes arborícolas, né, que possuem um corpo assim esguio, com penas e caudas longas, asas curtas e arredondadas, né, e possuem musculatura peitoral bem desenvolvida. Os caracídeos se alimentam de frutos, flores, folhas de pequenos vertebrados, como anfíbios, e invertebrados, como moluscos, insetos, aranhas e centopeias. Essas espécies, né, de cracídeos, muitos deles são ameaçados de extinção pelo desmatamento e pela caça, e alguns estão criticamente ameaçados de extinção. Tanto é que tem uma espécie que só ocorre em cativeiro e atualmente está sendo feita a reintrodução na natureza, né, que é o mutum de Alagoas. Os odontoforídeos, né, que são conhecidos como os urus. Temos aqui 4 espécies. Antigamente, os odontoforídeos eles eram endêmicos aqui da América, mas com estudos foram encontrados alguns parentes próximos, né, ali na África. Então, são aves rochochundas, né, são os terrestres de bico alto e duro, bordas da mandíbula serrilhadas, pernas curtas e robustas, dedos fortes, cauda e asas curtas, né? E o dimorfismo sexual, ele é pouco aparente, não tem aquela diferença entre o macho e a fêmea. Ocorre em diversos tipos de ambientes, né, tanto florestais quanto áreas abertas, e alimentos de sementes, e muitas espécies deslocam, né, para áreas agrícolas para obter, assim, restos de sementes no solo, quer seja, né, os milho, trigo, feijão, soja e amendoim. Também pode se alimentar de folhas, frutos e, de forma oportuna, invertebrados, no caso, no período reprodutivo, né? E também já foram vistas espécies florestais cavando, né, para se alimentar de raízes. Algumas espécies são ameaçadas pelo desmatamento e caça. Então, a gente tem uma subespécie de ouro, que é chamada ouro no Nordeste, que tem uma distribuição ampla, antigamente, no Nordeste, mas agora só ocorre principalmente, mesmo assim, com certeza assim, absoluta, nos brejos de altitude do Ceará. Então, tem estudos com essas subespécies para ver se é uma espécie plena, né, ou não. Os columbiformes. Os columbiformes compreendem a família Columbidae, que são conhecidos como as pombas e rolinhas. Aqui no Brasil ocorrem 23 espécies, praticamente ocorre no mundo todo e pode ocorrer em diversos ambientes, né? Tanto áreas florestais como áreas abertas. E também na zona urbana, né? E muitas dessas espécies elas têm um comportamento social andando em bandos, colônias ou agregações,
Alguns podem ser monogâmicos, pelo menos no período reprodutivo, né? São monogâmicos, são frugívoros ou granívoros, e eventualmente eles podem chegar, sim, a se alimentar de invertebrados, né? Moluscos, assim. E algo interessante dos columbídeos, né? Que eles bebem imergindo o bico inteiro na água, diferente de outras ordens, outras espécies de aves, nos quais elas bebem a água e levantam a cabeça para cima e vai engolindo, né? As pombas e rolinhas não, elas imergem assim o bico na água e vai ingerindo dessa forma. Muitas espécies são migratórias, né? Algumas são migratórias por conta de certos tipos de afloração, né? De vegetação, de sementes e frutos, e algumas são ameaçadas de extinção pelo desmatamento, né? Algumas são caçadas também. Os cuculiformes. Os cuculiformes compreendem cuculide, né, a família cuculide, que são conhecidos popularmente como os anus, as almas de gato, os sacis e os jacus. Atualmente a gente tem 20 espécies e é uma família que praticamente ocorre no mundo todo, né? Eles ocorrem tanto em áreas florestais como áreas abertas. A maioria das espécies é arborícola, porém no gênero Neomorphos, que são jacus, são terrícolas, né? Alguns nidificam de forma cooperativa, no ninho coletivo, no caso gira-gira e Cretofaga ane, que é o anu branco e o anu preto, e mesmo nesses casos eles podem ter o comportamento de monogamia entre os diferentes casais. Também na família há espécies poliândricas e também há espécies parasitas de ninho, no caso do saci, né, Taperia nevia, que eles colocam seus ovos em ninhos de outras aves. Se alimentam de invertebrados e também há espécies que podem ingerir, sim, também anfíbios, répteis e outras aves. No caso, os neomorfos, né, são espécies de cuculídeos terrestres, bem coloridos, chamativos, né? São esguios, são difíceis de visualizar, são muito difíceis de você ver em campo esse bicho, né? Do gênero, né, da neomorfos, muitas espécies são ameaçadas de extinção, algumas possivelmente extintas, né? Não tenho certeza ainda, e pode ter mais de uma espécie de algumas espécies, né? Tem espécies que têm várias subespécies, e com estudos pode ser que, às vezes, essas subespécies sejam, na verdade, espécies plenas, né? E são ameaçadas pelo desmatamento e possivelmente pela caça também. Temos a ordem Estiatornitiformes, que compreende uma única espécie, uma única família, que é a Estiatornite, né? Que é o guáxaro, né? Estiatornis caripensis. Os fósseis mais antigos dessa família indicam que essa família surgiu ali no Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos atrás, né? Com a espécie Prefica nive, né? Atualmente essa família possui apenas uma espécie que não foi falada, né? São aves noturnas, gregárias e cavernícolas. São aves frugívoras, né? Se alimenta principalmente de famílias, né? Lauraceae, Aricácea e Burseraceae, e elas ocorrem em florestas de terra baixas e montanas. Então a família é endêmica aqui da América do Sul, né? E são cavernícolas, não estão ameaçadas de extinção, vive em grandes grupos, assim, eles acabam forrageando à noite e tem aquela ecolocalização, né, para conseguir encontrar o fruto. Outra ordem, os Nyctibiformes, que compreende a família Nyctibiidae, né, são conhecidos popularmente como os urutaues, as mães da lua. A gente tem 5 espécies, mas tem uma espécie para ser descrita na Amazônia, que é parecido com o urutau de asa branca da Mata Atlântica, mas tem uma população ali isolada na Amazônia, que possivelmente seja uma espécie nova, né? Os fósseis mais antigos dessa família datam do período do Eoceno, né? Entre 56 e 34 milhões de anos atrás, da espécie Paraprefica major. Ocorre em áreas florestais, bordas de mato e áreas abertas com árvores esparsas. Tem os olhos fechados, porém, apesar de ter os olhos fechados, essas espécies elas têm na pálpebra dela 2 pontos que lhe permite ter uma visão parcial do que se passa ao seu redor. Então, apesar dessas espécies estar com os olhos fechados, elas conseguem enxergar porque tem 2 aberturazinhas nos olhos, né? Que é bem interessante. Se alimentam de insetos capturados em voo, né? E sua boca é enorme, que lembra a boca de um sapo. Ingerem besouros,
borboletas, mariposas, gafanhotos e cupins. Tem registro deles se alimentando de anfíbios e aves. Possivelmente pode ser que se enganou, né? Mas nunca se sabe, porque a biologia é assim, né? Então, é uma família endêmica aqui, né? Ocorrendo ali do sul do México e por toda a América do Sul, assim, né? Então, bastante interessante. Temos a ordem Caprimugiformes, né? Que é Caprimugídeo, né? A família Caprimugídeo. No Brasil, temos 27 espécies que são conhecidas popularmente como bacuraus, noitibós e curiangos, né? É uma família praticamente cosmopolita, ocorre no mundo todo. Os fósseis mais antigos dessa ordem datam ali do Eoceno, entre 56 e 74 milhões de anos atrás, que pertence à espécie Ventivorus rangei, né? Ocorre em áreas florestais, bordas de mato e áreas abertas com árvores esparsas. Vivem em vários tipos de ambientes, né? Tanto florestas como áreas campestres, quanto semidesérticas e, eventualmente, áreas urbanas. Aqui na minha cidade, eu já cheguei a ver eles à noite voando na rua, nos trilhos de trem também, e de dia já vi eles voando, tanto de dia também, e já encontrei eles em cima da casa, né? Então, pode ser que você consiga ver também eles, e já vi também em árvores, né? De dia, assim, dormindo nas árvores. Se alimenta de insetos, né? E quase todos capturados em voo, né? Então, a informação divulgada é que eles voam com a boca aberta, né? Como tem umas penas modificadas assim, perto do bico, isso auxilia, né? Essas cerdas, essas vibristas, né? Elas auxiliam no forrajamento desse grupo. Temos os apodiformes, né? Que aqui temos duas famílias, Apodide e Troquilide. Os apodídeos são conhecidos popularmente como os andorinhões. Temos aqui no Brasil 17 espécies, né? Também cosmopolita, essa família, né? São morfologicamente similares às andorinhas, porém são de ordens distintas, né? Os apodídeos pertencem à ordem apodiformes, né? E já as andorinhas pertencem aos passeriformes, né? Que é mais próximo aos sabiás, né? Então, as andorinhas pertencem à família Hirundinidae, né? E essa semelhança entre os andoriões e andorinhas é um processo de evolução convergente, né? Apesar de parecido, é aquela mesma coisa dos urubus do Novo Mundo, dos abutres do Velho Mundo. Parecem, mas são de linhagens distintas. Eles ocorrem em diversos ambientes, né? Desde áreas florestais até áreas urbanas, né? Tendo a presença de árvores, espaços, pode aparecer essas espécies de apodídeos, né? De andoriões. Se alimentam de insetos capturados principalmente durante o voo, né? No seu forrajamento. Algo interessante, né? Que o alimento para o filhote é acumulado na boca, em forma de um saco gular, e formando assim umas bolotas, umas bolas de insetos, né, que é preso na saliva, né? E com estudos, né, esses bolos alimentares podem até ter 1.500 insetos pertencentes a 50 a 60 espécies diferentes, né, de insetos nessas bolotas. Troquilide, né, são os beija-flores e colibris, né? Aqui no Brasil temos 89 espécies, ocorrem em todo o continente americano. Os fósseis mais antigos, né, de Troquilide, né? Com dados osteológicos, né? Similares às espécies atuais, datam de Oligoceno entre 34 a 23 milhões de anos atrás, com a espécie Eurotrochilus inexpectatus da Europa. Antigamente, né, com registros fósseis, tinha beija-flores na Europa, assim como os urubus, né, mas atualmente são restritos agora só ao continente americano. Temos outro gênero, que é Paragornis, né, que do Eoceno, entre 56 e 34 milhões de anos atrás, que possuía as características osteológicas, né, intermediárias entre troquilide e apodídeo. Então, aquela coisa, se você for ver na árvore filogenética, né, cladística lá e tudo mais, quanto mais você for indo ao passado, mais os grupos, você vê vários grupos intermediários entre um e outro, né? Então, são aves pequenas que se alimentam de néctar, mas podem se alimentar de insetos e pólen, e eles forrageiam pairando no ar. Ocorrem em vários tipos de ambientes, desde áreas florestais a áreas abertas,
até altitudes de 4.000 metros, no caso dos beija-flores andinos, né, que ocorrem nos Andes, né. Algumas espécies ameaçam a extinção pelo desmatamento, né. Aqui outra ordem, Opisthocomiformes, que é da cigana, que é a família Opisthocomidae, só tem uma espécie, né, que é a cigana, e os fósseis mais antigos, né, dessa ordem datam além do final do Eoceno, entre 38 e 39, 34 milhões de anos atrás, né, do gênero Protoase. Ocorrem em florestas ripárias, tanto em rios quanto em áreas pantanosas. Na questão das Guianas, essa espécie ela ocorre em áreas costeiras, né? São herbívoros, se alimentam de flores e folhas, né? E é aquela ave que eu tinha falado em aulas atrás, que tem umas garrinhas nas asas que os filhotes têm, né? Que quando eles caem do ninho, eles conseguem subir de volta com essas garrinhas. Os gruiformes. Aqui temos 4 famílias que Aramide, Pisophiide, Halide e Eliornitide. Os aramídeos, só temos uma espécie, uma família, que é o carão, Aramas guaraúna. Os fósseis mais antigos, né, possivelmente, né, dessa família, né, datam ali do Oligoceno entre 34 e 23 milhões de anos atrás, dos gêneros Badistornis e Loncornis. Porém, possui uma classificação ainda incerta em relação a isso, né? Essa espécie ocorre em áreas pantanosas, com arbustos e árvores, campos alagados, margens pantanosas de lagos e rios. E alimenta exclusivamente de moluscos aquáticos, né? Gastrópodes e bivalves e crustáceos. Como também pode se alimentar de insetos, anelídeos, pequenos répteis, anfíbios e em pequenas quantidades sementes e plantas. Então, essa espécie ela pode ocorrer ali do sudeste dos Estados Unidos, passando assim até ali o nordeste, norte da Argentina. Pisophiide, né? São conhecidos como jacamins, temos 8 espécies, né? Ocorrem em áreas florestais, preferencialmente com subbosque aberto para facilitar assim, o deslocamento, né? Mas também eles podem ocorrer ali em áreas florestais densas até áreas pantanosas. São espécies que dependem de outros animais, como macacos e aves, né, maiores para alimentação. Não voam, né? Voam, se voar é fraco, andam mais pelo chão da floresta, se alimentando dos frutos que esses animais de macacos e aves que estão nas árvores, né, acabam caindo e eles vão lá se alimentam. Os grupos estão socialmente estruturados, né, e uma poliandria colaborativa. Então, é uma fêmea dominante que se reproduz, né, com vários machos dominantes, né, e também esses machos dominantes, né, do grupo lá, eles auxiliam, assim, no cuidado e criação dos filhotes. São aves bem difíceis de ver, ali são aves amazônicas, né, a família endêmica da América do Sul, e são ameaçadas pela caça e desmatamento. Possivelmente, né, tem mais de uma espécie ali que possa... que tem subespécies que podem ser levadas a espécies. Pelo menos aqui no Brasil, o Comitê do Brasil, ele já tem a subespécie elevada a espécie, mas no exterior, nos outros comitês, eles não elevaram essas subespécies ao nível de espécie. Os halídeos, né, são conhecidos como saracuras, sanãs, frangos d'água e carquejas. Temos 35 espécies aqui no Brasil. Como falado também e visto aqui, é uma família, né, cosmopolita, ocorre aqui no mundo todo. Ocorrem vários tipos de ambientes, né, tanto os naturais como artificiais, áreas pantanosas, pastagens, florestas, brejos. São onívoros e oportunistas, e eles procuram aproveitar as fontes de alimento, né, que tem naquela localidade, mais abundante ali, né. Os esfeniciformes, que são os pinguins, né, são 4 espécies, né, ocorrem ali exclusivamente no hemisfério sul. Provavelmente surgiram durante o Cretáceo, há cerca de 71 milhões de anos atrás, né,
Isso é conforme os dados moleculares, né? Eles se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos ou lulas e principalmente ali algumas espécies de crio. Os catatiformes. Catatiformes, né? Temos a família Catartidae, que é aquela família que eu falei que só ocorre aqui no continente americano. Temos 5 espécies que são conhecidas como urubus e condores. No caso, só tem urubus aqui no Brasil. Os condores tem nos Estados Unidos e nos Andes. Dos fósseis mais antigos das famílias datam do Eoceno, entre 56 e 34 milhões de anos atrás, e pertencentes aos gêneros Diatropornis e Phasmagipse. Tem as cabeças e pescoço nu, que isso facilita o forrageamento, né, semelhantemente aos urubus do Velho Mundo, né, que eles enfiam a cabeça nas carcaças e tudo mais. Ocorrem diferentes tipos de ambientes, desde desertos, cânions, montanhas, áreas costeiras, florestas, savanas, áreas urbanas e elementos de carniça, mas também podem capturar pequenos animais e, eventualmente, frutas. Há um registro de canibalismo, no qual o urubu preto, esse da segunda imagem que está voando, é um grupo de urubu, ele conseguiu predar um urubu da mesma espécie, mais jovem. Existe um sistema hierárquico, né, dos urubus, no qual o urubu-rei, que é o primeiro, ele domina sobre o urubu preto, e o urubu preto domina sobre os outros urubus do gênero Cathartes, né, que é o urubu da mata, o urubu de cabeça amarela e o urubu de cabeça vermelha. No caso, o urubu de cabeça amarela também consegue dominar os outros dois urubus, né, o da cabeça amarela e o do cabeça vermelha. Os accipitriformes, né? Temos duas famílias, Padionidae e Accipitridae, mas aqui eu vou falar sobre só a família Accipitridae. Compreende 47 espécies que ocorrem no Brasil. São popularmente conhecidos como águias e gaviões. Os fósseis mais antigos dessa família datam do Eoceno, entre 56 e 34 milhões de anos atrás, pertencentes à espécie Milvoides kemp. Então, como característica dessa família, possui um bico forte, quase em forma de gancho, muitas vezes possuem a base nua, onde estão as narinas, e em geral com cores vivas. Ocorrem tanto em ambientes florestais como estepes, savanas, tundra, áreas agrícolas e urbanas. São carnívoras e a grande maioria se alimenta apenas de carne fresca. No Brasil, a gente tem águias, né? Mas essas águias têm um nome popularmente chamado por gaviões, mas de fato são águias. A gente tem 9 águias que ocorrem aqui no Brasil. Aqui na imagem são 5 espécies de águias. A arpia, que é o gavião real, o iraçu falso, o gavião de penacho, o gavião pato e o gavião pega-macaco. São espécies de águias que ocorrem aqui no Brasil. Fora do Brasil, são chamadas de águias, mas aqui no Brasil se chama de gaviões. Os estrigiformes. Temos duas famílias, Titonide e Estrigide, né, que é as corujas. Titonide são as suindárias, as corujas das torres, corujas da igreja. Temos só uma espécie, que é a Tito furcata. Qual é a diferença entre Titonide e Estrigide? Principalmente, a diferença é as corujas da família Titonide, que é a coruja da igreja, suindária, ela tem o rosto em formato de coração. Já a Estrigide não tem esse formato de rosto, né? Em relação aos fósseis que datam a essa família, vai do Eoceno e Oligoceno, entre 56 e 23 milhões de anos atrás, que já possuem características similares a essa família, como os gêneros Necróbias, Paleotito e Nocturnarvis, né? Podem ocorrer em áreas abertas e florestais, deslocam-se sozinhas ou casais ou em bandos familiares, caçam vertebrados e invertebrados, principalmente mamíferos, né? E elas podem capturar, sim, os seus alimentos na escuridão completa, né? Já vai dar o tempo, então tem que abrir outra sala. Já tá gravando, viu, amigo?
bem, como eu estava falando sobre a família Titonidae, né? Em relação à reprodução, é um bicho que, apesar de colocar muitos ovos, os filhotes, muitos não chegam a um ano de idade, então de 6 ovos, um filhote chega na idade adulta, e olhe lá também, né? Então, elas são importantes para a agricultura, né? Por conta que elas se alimentam de roedores, então tem isso também. Estrigide, né? Que são conhecidas popularmente como corujas, caburés e mochos. Aqui a gente tem 25 espécies que ocorrem no Brasil. É uma espécie também, é uma família cosmopolita, ocorre em todo o mundo. Ocorre em áreas florestais e como áreas abertas. A maioria das espécies é noturna, mas temos algumas espécies de hábitos diurnos, né? As corujas do gênero Glaucidium, que são os caburés, aquelas corujas pequenininhas, do tamanho do pardal, e as corujas buraqueiras, que são do gênero Atenes, né? Então, são 2 gêneros de coruja que têm um hábito ali diurno também. Caçam vertebrados e invertebrados, mas as espécies brasileiras se alimentam principalmente de insetos. Porém, espécies maiores de corujas, eles podem se alimentar de outras aves, pequenos mamíferos, um gambá, eles podem se alimentar de um gambá. Algumas corujas se alimentam, sim, de outras espécies de corujas e outras aves de rapina. Então, vai depender do tamanho da ave, né? Os trogoniformes. Os trogoniformes, temos a família Trogonidae, são conhecidos como surucuás, dorminhocos e quetzal. Então, temos 12 espécies, é uma família pantropical, né? Ocorre ali na África, ali no sul da Ásia, na Índia, China. Os fósseis mais antigos dessa família datam ali do Paleoceno, né, e começo do Eoceno, entre 60 e 50 milhões de anos atrás, pertencentes à espécie Septetrogon madisene. Tem a plumagem muito colorida, tem dimorfismo sexual, então é muito chamativa essa ave, quando você vê assim, ela chama muita atenção. Elas possuem um bico curto, né, com a borda serrilhada, rodeada por cerdas, né? Alimentam-se principalmente de frutas e artrópodes e contribuem assim pela dispersão de sementes. Eles se reproduzem em barrancos, né? E eu não sei, tem pessoas aqui, acho, do curso que não é só do Ceará, fora, né? Então, muitas das vezes, dependendo da parte onde você mora do Brasil, né, da área, do bioma, podem ter mais de uma espécie que é muito parecida. Então, você vai ter certeza de qual espécie é quando você vê a cauda. Então, a cauda é um diagnóstico de você saber que espécie é, porque muitas vezes é muito parecido, né? Os surucuás um com o outro. Os coraciformes, temos 2 famílias aqui no Brasil, o Mamotide e a Alcedinidae, né? Os mamotídeos são conhecidos como juruvas e udus, temos 4 espécies, ocorrem do sul do México até ali sul do Brasil, pegando a Bolívia, ali um pouco os Andes, né? E o fóssil mais antigo que possivelmente indique, né, dessa família é o Oligoceno, ali no período Oligoceno, entre 34 e 23 milhões de anos atrás. E trata-se do Protornis glaniensis, né? Ocorre em áreas florestais, são solitários, mas parece manter uma ligação ali com seus parceiros ao longo dos anos, né? Alimentos de insetos, aranhas, centopeias, escorpiões, anfíbios, pequenos lagartos e eventualmente frutas. Uma característica dos udus e juruvas, no qual tem as caudas longas assim, e tem essa raquete, né? Eles localizam e ficam igual um pêndulo assim, para um lado para o outro. Não se sabe ao certo de o porquê disso, se é uma comunicação visual, com um predador, com um parceiro, mas tem isso. Outra coisa interessante é que temos várias subespécies de uma mesma espécie, mas com estudos, provavelmente, algumas dessas subespécies podem ser elevadas ao nível de espécie, né? E os alcedinídeos, que são conhecidos como os martins pescadores, os guardas-rios, né? Temos 5 espécies aqui que ocorrem na América, no Brasil, né? É uma família cosmopolita, praticamente ocorre no mundo todo, ocorrem em próximos ambientes aquáticos, onde são territorialistas, né?
Eles se alimentam de insetos e peixes, como também de pequenos vertebrados, como beija-flores e anfíbios, né? E eles capturam, assim, os peixes, no caso, né? Mergulhando, assim, de um poleiro, né? Ele observa o peixe ali de um poleiro, mergulha e pega. E volta para o mesmo galho de novo. Temos os galbuliformes, né? Com duas famílias, Galbulide e Bocconide. Galbulide, temos popularmente conhecidos como as arirambas e bicos de agulha. Né? Temos aqui 15 espécies, é endêmica daqui, quase endêmica, né? Pegar ali o sul do México, ou da América do Sul. Ali. Dos fósseis mais antigos que indicam, né, a família Galbulide, ali datam do Pleistoceno, entre 12,58 milhões de anos a 11,7 mil anos atrás, né? Que na origem ali daquela família, possivelmente na Amazônia. Eles ocorrem em áreas florestais, florestas ripárias, áreas florestais de cerrado. Geralmente se encontra em bordas de floresta. Fica a maior parte do tempo pousados em galhos, esperando a proximidade de algum inseto, que a maioria das vezes é o que? A borboleta, uma libélula, né? Eles capturam com grande habilidade. Também se reproduzem em barrancos, né? Alguns seres com bico de latão também. Os buconídeos, né? Popularmente conhecidos como macurus e rapazinhos, né? Temos 29 espécies, né? Endêmico também aqui do continente americano, Vale do Sul do México, até ali um pouco pegando a Argentina. Ocorrem em áreas florestais, mas preferencialmente em suas bordas, como também em florestas ripárias. Algumas espécies estão adaptadas a regiões semiáridas, no caso, o rapazinho dos velhos e o rapazinho do Chaco. Captura insetos em voo e espera pela aproximação de alguma presa, né? Que eles ficam empoleirados sem se mover, eles ficam muito quietinhos na deles, né? E se alimenta de pequenos vertebrados e frutas, né? Então, algum anfíbio, um lagartinho pode ser uma presa, assim, de um boconídeo, né? Eles também fazem ninho em barrancos, e algumas pessoas conhecem eles como dorminhocos, ou bicos de latão, fura-barreira. Os pisciformes, temos 3 famílias que se encontram aqui no continente, aqui no Brasil, né? A família Capitonide, Ramphastide e Pside. Capitonides são os capitães, temos 7 espécies, aqui endêmicos aqui da América do Sul. Possivelmente, essa família se originou ali aproximadamente há 10 milhões de anos atrás, compartilhando um ancestral comum dos Ramphastídeos. Então, é uma família irmã dos Ramphastídeos, né? Ocorre em áreas florestais, geralmente procuram áreas com árvores frutíferas, né? Se alimentam de frutos e brotos, mas podem complementar com a alimentação de insetos e aranhas. São bastante coloridos ali, ocorre ali na região amazônica, né? E são também difíceis de ver também, esses bichos. Ramphastide são os tucanos e os araçaris. É uma família que ocorre desde o sul do México até aqui, nordeste da Argentina. 22 espécies, né? A característica principal, né, do Ramphastídeo é o bico grande, enorme. Ele é poroso, né? Nesses bicos são serrilhados e são cortantes, né? E os bicos são grandes assim para ornamentação sexual, quanto também para termorregulação. Então, se diz também que há uma diferença sexual entre macho e fêmea pelo tamanho do bico. Então, o bico maior é o do macho, né? Ocorre em áreas florestais, preferencialmente em áreas de dossel, né? Mas pode ali ocorrer em áreas de florestas ripárias. Se alimentam de frutos, na maioria das vezes, mas pode se alimentar de morcegos, serpentes, lagartos, filhotes de aves adultas também, ovos, insetos e aranhas. Essa questão da alimentação dos tucanos de outros animais ocorre principalmente no período de reprodução, né, no qual eles invadem assim, os ninhos de outras aves e pegam os ovos ou os filhotes. E é uma família bastante colorida também, né? Os Pside, né? Os Pside, eles ocorrem, cosmopolita, ocorre no mundo todo, né? No Brasil temos 57 espécies, né? São os pica-paus.
São aves principalmente escaladores de troncos, como também escalam taquaras e bambus. O bico é forte, né, para perfurar essas plantas, para encontrar os insetos, né, que ocorrem no interior, as larvas, né. Tem uma musculatura forte, né, pela questão de bicar, sim, a madeira, né. E as vértebras, elas possuem as adaptações especiais, né. Nas aulas passadas eu falei sobre também a questão da língua, né, do pica-pau, que é grande, ele envolve assim, né, o crânio da ave. Ocorre em áreas florestais, ou ao menos arborizadas, exceto pelo pica-pau do campo, Colaptes campestris, que ele evoluiu para, né, se beneficiou de áreas abertas, de campos abertos, né? Alimentam-se principalmente de insetos e outros invertebrados, mas podem ingerir frutos, sementes e seiva de árvores, né? Temos espécies ameaçadas de extinção de psídios no Brasil, e as ameaças principalmente é em relação ao desmatamento, né? Caramiformes. Temos só uma família, Cariamide, com espécie no Brasil, mas existe outra espécie, né? São conhecidos como seriemas, né? Ocorrem em áreas abertas e campos, e durante o período de tempo, né, passa ali o tempo no sol, só em poleira para dormir. Tem uma velocidade de até 70 km por hora, e vocalizam em duetos, né? O macho e a fêmea vocaliza, vocês podem escutar até de longe, assim, em sítios, eles vocalizam para escutar, assim, eles. Alimentam-se de serpentes e aves, filhotes ou adultos, no caso do mimos, né? O gênero mimos, que é do sabiá, já foram vistos predando sabiá laranjeira também. Pode se alimentar de moluscos, pequenos lagartos, anfíbios, roedores e principalmente insetos. O grupo mais próximo da série M é aquelas aves do terror, né, que foram extintas. Então, o grupo mais próximo da série M é as aves do terror. Os falconiformes. Compreende a família Falconidae, cosmopolita também, ocorre no mundo todo. No Brasil temos 20 espécies, são conhecidas como falcões, carcarás também. E os fósseis mais antigos, né, de Falconidae datam ali do Eoceno, entre 56 e 34 milhões de anos atrás. Mas são bastante fragmentados esses fósseis e tem uma identificação incerta em relação a isso. Né? Ocorrem vários tipos de ambientes, tanto em áreas florestais como áreas abertas, são carnívoros, predadores, caçam mamíferos, aves e invertebrados, e captura suas presas em voo ou no solo. A gente tem 3 grupos de falcões. Temos os falcões florestais, que aqui temos a cauã e os falcões do gênero Micrastur, né? O falcão relógio, são falcões florestais. Temos os falcões de áreas abertas, que são os falcões do gênero falco, né? O falcão peregrino, o cauré. E temos os carcarás, que são o carcará, o cancão, o chimango, migalvo, né? Esses gêneros de aves são um grupo de falcões bastante distintos, né? Que são oportunistas, se alimentam de carcaças, de lixo também. E tem uma espécie de falcão, que é o cancão, que ele ocorre ali na Amazônia, ali. Ele se alimenta de mel. Vive em grupos e atacam vespeiros, né? E ninhos de abelha. E pistaciformes, né? Algo interessante. Vocês veem assim os falcões. Os falcões são bem parecidos com os águias e gaviões. Porém, o grupo mais próximo dos falcões é os psitacídeos, né? Então, os passeriformes juntos com psitacídeos são psittaciformes, é um grupo irmão, e os dois é um grupo irmão dos falconiformes. Então, os falcões são mais próximos das araras, dos periquitos e passarinhos do que das águias e gaviões, apesar deles serem parecidos e ter um meio de forrageamento parecido também. Então, apesar, é aquela coisa, né? Evolução convergente. Pistacídeo, né? Os pistaciformes não tem só uma única família, porém a família Pistacídeo, ela ocorre ali do sul, do norte do México, ocorria também ali Estados Unidos, mas foi extinto, né? O periquito dos Estados Unidos.
E tem algumas espécies que ocorrem na África, é uma família pantropical, né? São conhecidos como araras, papagaios, periquitos e tuins, e aqui no Brasil temos 87 espécies, né? Um adentro e curiosidade. As cacatuas e calopsitas não pertencem à família dos psitacídeos, é outra família, que é a Cacatuide, assim como os agapornis, né, rignecs e o periquito australiano, que são aves ornamentais. Também não pertence à família Pistacide e nem à família Cacatuide, né? Pertence a outra família, que é a Psittaculide, né? Os pistacídeos, eles ocorrem principalmente em áreas florestais, tropicais e subtropicais, geralmente em baixas altitudes. E muitas espécies que ocorrem em áreas abertas, elas têm a dependência de áreas arborizadas, né? Alimentos de sementes e frutos, e ocasionalmente eles podem ingerir argila ou barro, assim, na questão de falta de minerais na alimentação. Muitas espécies ameaçam de extinção, já foram extintas, outras ocorrem só em cativeiro, em zoológico, mas está tendo uma reintrodução no caso da ararinha azul, né? Existem espécies de papagaios que eles se alimentam de carne. Papagaio da Nova Zelândia, né? Não pertence à família Pistacide, né? Ele ataca ovelhas e se alimenta de carne. É interessante. E temos os passeriformes. Bem, os passeriformes atualmente compreendem 6.595 espécies, dependendo do comitê que você for ver, né? Ou seja, das mais de 11.000 espécies, 60% é só passarinho, né? E o que faz ser um passarinho? Qual a característica principal do passarinho, né? Tem uma estrutura morfológica uniforme, é pequeno, mas é aquela coisa, né? Nem todo passarinho é pequeno, tem pássaros que são bem grandes, né? E uma das características mais distintivas dessa ordem é em relação aos tendões nas pernas e nos pés, que possui um sistema de trava. Então, quando ele pousa, ele trava o pé ali no galho, no fio, e quando vai dormir também, por isso que eles não caem. Então, o sistema nervoso dele faz com que eles tenham o pé que trava na hora de empoleirar, né? Os passeriformes temos dois grupos principais, né? Os tirani, os subossines, e o passeres ossines, que é aquela coisa, né? Os tiranes são aquele grupo de aves que não tem uma estrutura de siringe muito desenvolvida, o canto não é muito elaborado em relação aos ossines. Porém, tem uma família de ave mais basal, mais antiga, ali, endêmica da Nova Zelândia, ali na Ásia, ali, que é mais basal. Não, mas a ordem, assim, principalmente assim, essas duas subordens, né? Dois grupos, subossines e ossines, né? E em relação à origem desse grupo, né, teve origem ali a partir do Oligoceno, entre 34 e 23 milhões de anos atrás, porém os dados baseados em estudos filogenéticos, né, indicam que a origem dos passeriformes veio dali de uma grande extinção no período Cretáceo, né, aproximadamente ali 47 milhões de anos atrás. Então, os passeriformes, eles tiveram origem ali, naquela região australiana, e conseguiram se dispersar para outras áreas do mundo, né? Assim, chegando na Ásia, Europa, África, e até que, enfim, chegou aqui nas Américas. Então, o surgimento dos passeriformes foi ali, basicamente, naquela região australiana, assim, que se dispersou no mundo todo. No Brasil, os passarinhos, né, os passeriformes, né, temos 1.118 espécies, né, da subordem Tirani, né, que é o subossines, temos 736 espécies, né, de várias famílias, né. Não tem como falar de todas as famílias, tirar de cada um, porque é muita coisa, né. Temos a família Tamnophilidae, que são as chocas, os formigueiros, Melanopareide, que são os meia-lua, Conopophagides, são os chupa-dentes, Glararides, são os torons, Rhinocriptides, são os macucos, né? Formicarides são os pintos do mato, Sclerurides são os vira-folhas, Dendrocolaptides são os arapaçus, Xenopídeos são os bicos virados, e Furnarides são o João de Barro, as casacas de couro, e aí vai. Também tem outro grupo, né, dentro dos tirani, né,
que são parecidos ali, são os bem-te-vis, as lavadeiras, suriris, os tangarás, os soldadinhos, né? Os crejoás, contíguos, os galos da serra. Então, ali é outro grupo também que pertence à subordem tirânica. E temos aquela subordem passeri, né, que são os ossíneos, que são aquelas que têm a vocalização mais elaborada, a siringe mais elaborada. Então, temos uma variedade também de famílias que ocorre aqui no Brasil, né? Os virionídeos, que são os vitivites e seus aliados, né? Os corvídeos, que são as gralhas e corvos, mas aqui não tem corvo e são gralhas. Os ironídeos são as andorinhas. Troglodítides são os garrachões, os urapurus, são as carriças, são as garrinchas. Polioptilides são os xiritos e os balança-rabo. Tem a donocobiide, né? Turdide são as sabiás, os touros. Mimide também são os sabiás também. Finfins, né? Tico-ticos, pardais, canários do mato, pula-pulas, cardeais, saíras, traupídeos, pertence a esse grupo, né, dos ossíneos, né? No Brasil, temos 3 famílias que não são daqui, que é a esturnite, que é um estorninho, né, que ele está chegando pelo sul, ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, está chegando aqui no Brasil, né? Já chegou, na verdade, no Brasil, os estorninhos, né? Estriudídeo, que é o bico de lacre, e o passerito, que é o pardal, né? Estriudídeo e pardal são aves africanas que vieram aqui e se espalharam, né? Para vocês que tiverem curiosidade para saber mais sobre família ou espécies, né, ou ordens, eu mandei um material para vocês, que é aquele Aves do Brasil, volume 1, volume 2, que ele detalha assim, sobre as famílias, as ordens, as espécies. Vocês podem fazer o cadastro também no Wikiaves, né, e no Bird of the World, que é um manual da aves do mundo, né, que lá fala de tudo, né? Então, obrigado pela atenção. E a próxima aula vai ser uma aula mais um pouco mais extensa, porque é sobre as ameaças, né? Conservação, as espécies ameaçadas do Brasil, as espécies que estão extintas, as espécies que podem entrar em extinção daqui a algumas décadas, né? Então, a próxima aula vai ser um pouquinho mais extensa. E é isso. Se tiver alguma dúvida, obrigado pela atenção.